certamente você já fez alguma besteira na qual se arrependeu muito depois, não é? Não se preocupe, você não precisa compartilhar isso nos comentários, porque eu acho que todo mundo já fez uma besteira que depois se arrependeu muito. Mas pior ainda é quando acontece como aconteceu com Ló, quando a besteira que ele fez pôs em risco outras pessoas, a qual ele amava. Prazer, meu nome é Carol, sou cristã e historiadora e hoje vamos juntos estudar o triste destino que Ló escolheu para si e vamos aprender como não repetir o mesmo erro dele. Bom, você deve se lembrar da escolha que Ló fez ao se separar de Abraão, certo? E deve também se lembrar dos spoilers que eu dei ao dizer que ele tinha assinado o contrato da ruína dele e de sua família. Enfim, o capítulo 19 vai relatar o ápice dessa ruína. Ao saírem da casa de Abraão, apenas 2 dos seres foram até Sodoma, provavelmente um anjo e o próprio Jesus, porque assim como Abraão, ele se curva e a reverência é aceita, no verso 18. Ele chama o ser que deu a sentença para a cidade de Senhor com S maiúsculo, e sabemos que isso na Bíblia sempre vai se referir a Deus e não a um simples anjo. Ló, assim como Abraão, muito provavelmente pelo exemplo de Abraão, também era um bom anfitrião. E ao reconhecer tais visitas, insistiu que os homens entrassem em sua casa para que pudessem passar a noite e para que tivessem como lavar os pés. Lembra? Falamos disso lá no vídeo anterior. Porém, esses seres que estavam em forma humana retrucaram dizendo que não e que passariam a noite na rua. Pareceria até grosseria rejeitar tal ato de cortesia, mas o seu objetivo nessa resposta foi duplo: provar a sinceridade de Ló e também parecer ignorar o caráter dos homens de Sodoma, como se supusessem livre de perigo ficar na rua à noite. Ló insistiu que eles entrassem e fez um banquete para eles e assou pães sem fermento para que eles pudessem comer. Ló ainda tinha um caráter reto. Ele não se contaminou com os atos terríveis de Sodoma, mas infelizmente, como vamos ver, a sua família se contaminou. O seu problema e ruína de sua família foi o seu amor aos bens terrestres que ele conseguiu ali. Tudo parecia seguro dentro daquela casa, diferentemente do restante da cidade. Porém, antes mesmo que eles pudessem se deitar, a casa inteira foi cercada pelos homens daquela cidade, e a impiedade era tanto que naquela muvuca haviam desde garotos, crianças e até os mais velhos da cidade. E pediram a Ló que lhe entregassem os homens que vieram passar a noite com eles, para que eles pudessem conhecê-los. Se você não está acostumado ainda com a linguagem bíblica, essa é uma maneira mais polida de dizer que todos os homens da cidade queriam abusar de uma só vez daqueles homens, ou daqueles que eles achavam ser homens. Os sodomitas haviam ultrapassado os limites da misericórdia e não lhes foi concedido mais luz antes de sua destruição. Se houvesse sido dada a advertência a essa cidade da planície, e se tivesse sido dito a eles exatamente o que aconteceria, quem é que teria acreditado? Eles não teriam aceitado mais do que os genros de Ló, e Deus sabia disso. Porém, Ló jamais faria isso com aqueles que ele sabia que era o seu Senhor. Mas na tentativa de não permitir que tal coisa acontecesse, ele fez uma contraproposta que era tão terrível quanto a própria proposta deles. Ló possuía outros filhos e filhas, como vemos no verso 12 e 14, porém esses já estavam casados, mas 2 de suas filhas ainda eram solteiras e puras. Já vamos entender o porquê essa palavra está entre aspas. E Ló ofereceu suas 2 filhas que ainda estavam com ele para que esses homens fizessem o que bem entendessem com elas. E que tipo de pai é esse que oferece uma coisa dessas? Ele vacilou. E vacilou feio nessa oferta. Porém, nem mesmo isso satisfez as paixões baixas daqueles homens. Eles rebaixaram Ló a apenas um peregrino e estrangeiro que estava no meio deles, e com deboche ainda falaram: e ainda quer ser o nosso juiz. Eles ficaram mais revoltados ainda e atentaram fazer contra Ló pior do que eles queriam fazer contra os 2 homens. Porém, o seu Deus, fiel do jeito que era, não o desamparou nessa hora. Mesmo tendo vacilado, os homens estenderam sua mão para fora e puxaram para dentro de casa e fecharam a porta. E em um instante, esses homens, que na verdade eram Jesus e mais um anjo, deixou todos aqueles homens sodomitas cegos. E com a taça de Sodoma e Gomorra tendo sido transbordada, os homens dão a última chance para Ló e sua família. Ele revela a ele que o Senhor destruiria a cidade imediatamente. Ló teria sua chance de sair daquele lugar com vida, sem as suas coisas, mas com vida e com salvação eterna, e ainda de
disseram para que ele chamasse seus filhos, filhas, genros, ou seja, quem era de sua casa, para que eles pudessem ganhar uma chance de salvação junto com ele. Porém, infelizmente, nem mesmo 10 justos foram encontrados naquela cidade para que ela não fosse destruída por amor a esses 10. Os genros de Ló zombaram dele, e assim foi a noite toda até que a manhã chegou, e os homens tiveram de apressá-lo, dando uma ordem final: levanta, toma a tua esposa e as tuas 2 filhas que estão aqui e vão embora, para que vocês não sejam consumidos junto com a cidade. Mas aconteceu que Ló se demorou, ele temia sair daquela cidade, que em sua visão ainda era tão segura, mas não segura de segurança, porque nós sabemos o que ele acabou de testemunhar, mas sim segura financeiramente. Mas Ló, confuso e aterrorizado, alegava que não poderia fazer conforme lhe era exigido, para que não acontecesse de surpreendê-lo algum mal e ele morresse por falta de dinheiro. Ló ficou paralisado diante das grandes calamidades que estavam prestes a ocorrer. Ficou assombrado de aflição diante da ideia de abandonar tudo o que considerava precioso no mundo. Já sem tempo para insistir mais, cada um dos homens tomou pela mão 2 membros daquela família, Ló, sua esposa e suas 2 filhas, e literalmente os tiraram, os enxotaram daquela cidade na qual estava com os minutos contados. Saindo da cidade, os homens instruíram a Ló que fosse para o monte e que não olhasse para trás. Viu só? Monte é o refúgio que o Senhor tem para nós nos dias de hoje também. E eu aconselho com isso que leiam o livro Vida no Campo. O monte era o local mais próximo de um Éden tranquilo que eles teriam naquele momento. Porém, Ló, mesmo assim, se delongou. Não quis abandonar de vez as cidades. Ele confiava mais no próprio braço do que no braço de Deus para se sustentar e sustentar a sua família. Ele não percebeu que o braço de Deus era tão mais forte que ele, que os tirou da cidade sem que ele pudesse relutar. Mas ainda assim, ele reclamou ao Senhor: "Ah, Senhor, não, a montanha é demais para mim. Me deixa ficar naquela cidadezinha. Ela é tão pequenininha, não deve ter tanto mal assim nela. E ali eu vou conseguir sobreviver. Não vou morrer. Por favor, não destrua aquela pequena cidadezinha ali." Então Deus pacientemente e misericordiosamente concordou temporariamente com os rogos de Ló e mandou que ele fosse logo para lá, porque até que ele chegasse lá, Deus não poderia destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. E aconteceu que o sol se levantou sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover fogo e enxofre do céu e derrubou aquelas cidades e planícies, junto com isso todos os seus habitantes, inclusive os filhos e filhas de Ló e os genros que ficaram lá. Lembra? Deus havia dito que não olhassem para trás, mas a esposa de Ló, que era irreligiosa, olhou e virou estátua de sal. Bom, vamos entender uma coisa. O local de Sodoma e Gomorra até hoje não foi repovoado por mais ninguém. Porém, existem pedras de areia naquele lugar e rochas também, todas feitas de sal, um sal que é formado pelo fogo e pelo enxofre. Então, se Ló e sua família já estavam em Zoar, como a sua esposa se transformou numa estátua de sal? Ou seja, como é que ela foi consumida por esse fogo e enxofre para se transformar numa estátua de sal, se ela estava tecnicamente longe do alcance daquele fogo, perto da cidadezinha, já que Jesus só iria mandar fogo do céu a partir do momento em que eles pisassem naquela cidadezinha? Bom, o olhar para trás não é simplesmente virar o pescoço para trás ou virar todo o corpo para trás. Ou será que para sempre eles teriam que andar andando para frente para não virarem uma estátua de sal? É claro que não. Esse olhar para trás foi literalmente um voltar atrás. A esposa de Ló estava apegada demais com as coisas daquele lugar. A maioria de seus filhos e filhas haviam ficado lá. Se Ló já estava com dificuldade, ela muito menos não conseguiu se desligar de lá e tentou voltar para aquele lugar, pois ela tinha saído de Sodoma, mas Sodoma não havia saído dela. Ela quis voltar e foi atingida pelo fogo e pelo enxofre de lá. E isso foi parte do contrato de desgraça que Ló assinou por conta de sua letargia. Sua esposa não teve fé no que os homens, no que os seres celestiais lhe disseram. Se o próprio Ló não houvesse manifestado hesitação em obedecer à advertência do anjo, antes tivesse ansiosamente fugido para as montanhas sem uma palavra de insistência ou súplica, sua esposa teria também podido escapar. A influência de seu
seu exemplo, tê-la-ia salvo do pecado que selou a sua sorte. Mas a demora dele fizeram com que ela considerasse leviandamente a advertência divina, ao mesmo tempo em que seu corpo estava sobre a planície, o coração se apegava a Sodoma e ela pereceu com a mesma. Ela se rebelou contra Deus, porque o juízo dele envolveu em ruínas as posses dela e os seus filhos. E aconteceu que Abraão cedo se levantou e foi para o lugar em que ele havia estado com o Senhor e viu a destruição daquele lugar como se fosse uma grande fornalha. Olhou o desespero daquelas pessoas cegas em meio ao fogo e enxofre, mas já era tarde demais. Eles não estavam arrependidos e nem se arrependeriam. Eles apenas estavam com medo e se tivessem ganhado outra chance fariam igual, ou até mesmo pior do que antes. Ló então ficou com as suas 2 filhas na cidade de Zoar, porém apenas por pouco tempo habitou ali, porque a iniquidade daquela cidadezinha prevalecia ali, assim como em Sodoma, e ele temeu ficar pelo receio de ser destruído naquela cidade. Não muito tempo depois, Zoar foi realmente consumida conforme fora o intuito de Deus. E ele finalmente foi para as montanhas com suas filhas, porém já era muito tarde. As filhas de Ló poderiam ser puras no corpo, mas não em sua mente e coração. Então fizeram um plano terrível, digno de moradores de Sodoma. A mais velha chamou a mais nova e disse que elas deveriam engravidar do próprio pai, para que a descendência dele não fosse perdida. Então, por 2 noites consecutivas, elas embebedaram o pai e estiveram com ele, sem nem mesmo ele perceber. E eu nem sei e nem quero saber qual foi a reação de Ló quando descobriu o que elas haviam feito. E pior, elas realmente engravidaram e delas nasceram Moabe e Ben-Amim, pai das tribos moabitas e dos amonitas. E vamos ver na Bíblia que essas tribos foram inimigas do povo de Deus e levaram praticamente o exemplo de Sodoma com eles, certamente por influência de suas próprias mães, que não abandonaram Sodoma. Ló encaminhou-se para as montanhas e habitou em uma caverna, despojado de tudo aquilo por cujo amor ousaria sujeitar sua família. As influências de uma cidade ímpia, mas a maldição de Sodoma seguiu mesmo ali. A conduta pecaminosa de suas filhas foi o resultado das más associações naquele vil lugar. A corrupção moral da cidade se entrelaçara de tal maneira com o caráter delas que não poderiam discernir entre o bem e o mal. A única posteridade de Ló, os moabitas e os amonitas, foram tribos vis, idólatras, rebeldes a Deus e inimigas do povo de Deus. E foi assim a história de Ló, com um final nada feliz, selado por suas próprias más escolhas. Eu espero muito que eu e você já tenhamos aprendido com o exemplo dele e que não venhamos a tentar dar o nosso jeitinho nos planos de Deus, nos planos que, por sinal, ele já nos entregou perfeitamente formados. E por hoje é só. O capítulo na íntegra está na descrição do vídeo. Deixe sua curtida e se inscreva no canal. Seria muito bom receber um comentário seu. Caso você queira ajudar o canal, temos um Pix na descrição do vídeo. Fiquem com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. E até o próximo capítulo desse grande livro que se chama a Bíblia.